Daniel, capítulo 3, do verso 16 ao verso 18, diz a palavra. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nosso Pai, fale ao nosso coração nesta noite, Senhor, por sua palavra. Nos ilumina pelo Espírito Santo, Senhor, e aplica a sua verdade à nossa alma, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Irmãos, semana passada eu falei aqui com vocês sobre as ações de adoração. Nós estamos assim tirando alguns pontos fundamentais desse capítulo, que nós já estudamos, já fizemos a exposição dele, mas estamos tirando os pontos assim, que se destacam no capítulo. Então, semana passada nós falamos das ações de adoração, e hoje eu pretendo falar com os irmãos sobre a firmeza dos adoradores de Deus. Que é por isso que eu comecei com esse versículo. Eu não vou fazer exatamente uma exposição dos 3 versos aqui, mas nós vamos tirar o ensino do capítulo sobre este assunto e também dos capítulos anteriores que nós estudamos, e até vou ler mais na frente um pouquinho o capítulo 6, falando então sobre a firmeza dos adoradores do Senhor. E semana que vem, se Deus quiser, ainda no nosso propósito de fazer um resumo, tirar os aspectos principais do capítulo, nós vamos falar sobre a salvação de Deus, que aqui foi uma obra extraordinária do Senhor em salvar os seus servos da fornalha ardente. Então hoje eu quero falar da firmeza. Mas eu falei também para os irmãos semana passada, eu disse para vocês que esses assuntos eles estão conectados. Nós vimos semana passada que as nossas ações, elas demonstram a quem nós adoramos o tempo todo. Então, quando nós comparamos o Nabucodonosor, o povo que se prostrou diante da sua estátua, Nabucodonosor, quando ele fez a estátua, o povo que se prostrou diante da estátua, os acusadores dos servos de Deus, os invejosos, que então fizeram ali a denúncia diante do rei. Quando nós observamos Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se prostraram e depois firmemente deram essa resposta ao rei, nós vamos então notar que todas essas pessoas estavam adorando. Só que Nabucodonosor, o povo e os invejosos estavam adorando a si mesmo, como nós falamos semana passada, e aos seus ídolos produzidos pelo seu próprio coração. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estavam adorando ao Senhor. Então, as ações dessas pessoas são diferentes. O rei, os invejosos e o povo se prostram diante da imagem, aceitam a sedução do poder, temem a ameaça do rei e se prostram. Sadraque, Mesaque e Abidnego não. Então, semana passada nós vimos que nós devemos aplicar isso à nossa vida. Ou seja, irmãos, que as nossas ações diárias, nossas ações nesta semana, nossas ações hoje, e sempre assim, mostram se nós estamos também adorando os ídolos deste mundo, nos colocando como deuses, produzindo ídolos, adorando os nossos ídolos e os ídolos que outras pessoas inventam, ou então nós estamos adorando ao Senhor Deus verdadeiro. Esse ponto nós vimos semana passada. Hoje eu quero avançar, e exatamente nessa questão da conexão entre um assunto e outro, porque quando nós olhamos para a firmeza de Sadraque, Mesaque e Abidnego, nós vamos observar que eles estão adorando. Essa firmeza deles nada mais é do que adoração. Eles estão adorando ao Senhor com as ações aqui deles. E o que eu quero mostrar para vocês, irmãos, é exatamente
essa ação, né, que é a própria firmeza, não deixa de ser uma ação, né, e procurar mostrar para vocês 3 coisas aqui que eu quero meditar com os irmãos. Primeiro, do que se trata essa firmeza? A natureza dela, o que é essa firmeza? Segundo, meus irmãos, de onde ela vem? De onde essa firmeza vem? Qual é a origem? Qual é a fonte dela? E terceiro, eu quero mostrar para vocês qual é o resultado dela, qual é o efeito dela. Isso tanto na vida dos rapazes, como na vida das pessoas que estão em volta deles. E eu quero que vocês pensem o seguinte, meus irmãos. Vocês pensem nas suas vidas, né? Nós vamos aqui nos colocar diante desses rapazes, diante do exemplo deles, de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas também de Daniel, que Daniel tem a mesma firmeza, apesar de que Daniel não aparece aqui no capítulo 3, e nós não sabemos exatamente o porquê, né? E nem vamos tentar especular, mas ele não aparece aqui. Mas Daniel vai se mostrar durante toda a história aqui do livro uma mesma firmeza. Inclusive ele vai resistir até a cova dos leões também, e não deixar de adorar a Deus. Mas, irmãos, aqui nós temos um exemplo para nós, e nós devemos aplicar a nossa vida. E a pergunta que eu lhes faço meus irmãos, nós estamos firmes, nós estamos exercendo essa firmeza que o texto nos mostra aqui, e nós estamos crescendo nessa firmeza. Essa qualidade de firmeza, esse tipo de firmeza está em nós, ela está sendo produzida em nós, ela está causando efeito nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. É isso que eu gostaria que nós pensássemos e nós aplicássemos às nossas vidas hoje à noite, irmãos. Isso é muito importante, porque eu quero dizer para vocês que Deus nos chamou para essa firmeza. Deus não nos chamou para a fraqueza, para a debilidade, para aquela coisa de ficar ali no meio, indefinido, às vezes servindo um ídolo, às vezes servindo a Deus, né? Às vezes agindo de forma a glorificar a Deus, às vezes indolente e servindo ídolos, fraco. E não, Deus não nos chamou para a fraqueza, Deus nos chamou exatamente para a firmeza, para que nós glorifiquemos o seu santo nome, para que nós demos fruto. Isso aqui não é uma coisa impossível, quero dizer para vocês, isso é uma coisa que é um chamado de Deus, e Deus nos chama aqui hoje à noite, Deus nos quer dizer assim, para nós sermos firmes, para nós deixarmos toda a fraqueza, e não pelas nossas próprias forças, mas pela graça, pela misericórdia de Deus. Então vamos olhar aqui para o texto, irmãos, olhando para a natureza da firmeza, como eu disse, para da onde ela vem e para o efeito que ela causa, né? Vamos olhar então para o primeiro aspecto, irmãos. O que é essa firmeza dos adoradores de Deus, irmãos? Do que se trata? Perdão, irmãos. Eu penso que nós podemos tratar da questão da firmeza dos rapazes pelo aspecto negativo e positivo, ou seja, algumas coisas que eles não fazem e que eles firmemente não fazem, e há coisas que eles firmemente fazem. Então vamos começar aqui por esse aspecto. O que eles não fazem, meus irmãos? Eles são firmes. Essa, podemos dizer assim, é a natureza dessa firmeza, é o tipo de firmeza. O que eles não fazem em primeiro lugar? Está aqui, brota desse versículo que nós lemos aqui, o versículo 18. Vamos ler o versículo 18? Eles dizem para o rei, e se não, fica sabendo ao rei que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então eles são firmes no não. Eles firmemente dizem, não faremos isso. Mas não faremos o quê, irmãos? Não adoraremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste, porque essa era a grande questão. Então essa firmeza, em primeiro lugar, nós podemos dizer, ela se trata de não, que os jovens decidiram não adorar os ídolos de Babilônia, não adorar os ídolos do rei Nabucodonosor.
Essa firmeza, meus irmãos, essa negativa, vamos dizer assim, ela tem dois aspectos. Se nós formos voltar os nossos olhos para o início do texto, a Bíblia diz aqui, acompanhe comigo, por favor, que a estátua de ouro era uma coisa espetacular, irmãos. Ela diz aqui no versículo 1, a altura dela de 60 côvados, a sua largura de 6 côvados, e ela era de ouro, né? Ela tinha assim uns 27 metros, 2,7 metros de largura, 27 metros de altura, 2,7 metros de altura. Era uma coisa esplendorosa. Era também, irmãos, acompanhada por um arauto do rei, dizendo, vocês devem se prostrar. E era, no momento do prostrar ali, era exatamente quando tocava-se uma música muito gloriosa, como diz o versículo 5, quando ouvides o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhas e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis. Ou seja, irmãos, era uma beleza, era algo visual, audível, né? As pessoas viam aquela glória, ali estava simbolizada a glória do rei da Babilônia, a glória da grande Babilônia, daquele grande e poderoso império, na estátua de ouro, na música gloriosa. Então a negativa deles, em primeiro lugar, nós não cederemos a essa sedução do poder, ao que Babilônia nos tenta, com o que Babilônia nos tenta seduzir, ou seja, com o ouro, com a estátua, com o poder, com a glória do império, com a glória da música. Não vamos ceder a isso. Então, em primeiro lugar, essa firmeza é uma firmeza de não se deixar seduzir pelo que a Babilônia oferece. Colocando aqui no nosso contexto, é não se deixar seduzir pelo que o mundo nos oferece em termos do que vemos, em termos do que ouvimos, das glórias desse mundo, da riqueza, do poder, daquilo tudo que o mundo diz assim, veja que o mundo glorifica, que o mundo exalta, que na verdade se trata de estátuas de Babilônia. É o dinheiro, é o poder, é o prazer, são as alegrias deste mundo. E veja, irmãos, eu não estou dizendo aqui que todas essas coisas são mais em si mesmo, mas eu estou dizendo que essas coisas, o mundo as exalta, o mundo as glorifica e as torna deuses, de maneira que diz assim, olha, se prostra essas coisas. Você lembra o que o apóstolo Paulo diz? Paulo diz, o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é uma coisa boa, útil, mas o amor a ele, a glória do dinheiro, do poder, o reinado, o governo, a política em si não é ruim, é boa, é útil, mas o poder, ele é colocado como ídolo. Os homens começam a adorar essas coisas. E assim, meus irmãos, é a sedução do mundo, são as glórias desse mundo, é a concupiscência dos olhos, é o desejo de ter as coisas. Esses rapazes dizem, não, nós não queremos isso. Em segundo lugar, irmãos, há uma negativa aqui também, em que eles não se importam em perder tudo. Essas coisas estão ligadas, na verdade. Eles não aceitam a ameaça, porque a ameaça era o seguinte, se vocês não se prostrarem, vocês vão ser jogados na fornalha de fogo. Mas eles dizem, não importa, não importa. E é exatamente isso que eles estão dizendo aqui no versículo 17. Vamos ler, irmãos? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, nos pode livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. Ou seja, porque o rei tinha feito o desafio, né? E eles dizem, não, o Senhor pode sim nos livrar. Ele pode livrar a nossa vida, como de fato Deus livrou posteriormente. Mas eles dizem, e se não, fica sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste, ou seja, não há nada mais importante para nós, rei, nem a nossa vida é mais importante do que Deus, de maneira que, se porventura, ainda que Deus possa nos livrar, mas se porventura Ele não nos livrar, mesmo assim, nós não vamos nos prostrar diante dos teus deuses. Ou seja, essa negativa quer dizer o seguinte, nós estamos dispostos a perder a nossa vida, se for preciso. Perderemos, mas não nos prostraremos.
Então tem esse lado da negativa em que eles não são seduzidos pelo poder, eles não aceitam a sedução. Eles eram pessoas importantes na Babilônia, irmãos. Eles estavam, no finalzinho do capítulo 2, vocês lembram que eles foram postos como administradores dos negócios da capital? Pois bem, eles tinham esse poder, mas eles dizem, não fomos seduzidos pelo poder. Nós temos o poder político, mas o poder político não nos seduz. A firmeza deles, portanto, é essa. É nesse sentido, não aceitamos a sedução do poder. Em segundo lugar, não nos prostraremos, mesmo que tenhamos que perder tudo, até a própria vida. Não cederemos a ameaças. Não cederemos a ameaça nenhuma. Nem a sedução do mundo, nem a ameaça do mundo. Os irmãos sabem muito bem que ao longo da história da igreja são esses dois perigos contínuos na vida da igreja, inclusive na igreja atual. O diabo é astuto. E ele, às vezes, joga a sedução, às vezes, joga a perseguição. A firmeza está exatamente quando a igreja não cede nem à sedução do poder, do que for, do dinheiro, da política, do que for, e nem a perseguição. Ou seja, tivermos que morrer, tivermos que perder tudo. É o que Martinho Lutero, o sino de Castelo Forte diz. Se perdermos vida, famílias, poder, o que for, nós vamos perder, mas nós não vamos ceder à adoração de ídolos. Então, irmãos, essa firmeza, ela é em primeiro lugar negativa. Ela é não ceder à sedução e ela é não ceder à perseguição. Isso é firmeza. É firmeza. E nós todos estamos expostos a isso todos os dias. Expostos a isso todos os dias. Todos os dias nós somos tentados pela sedução do mundo. Todos os dias nós somos tentados pela pressão do mundo em nós. Se vocês não fizerem isso que nós queremos que vocês façam, se vocês não agirem assim, vocês vão ser perseguidos em alguma medida. Às vezes a perseguição é severíssima, como aqui caso de morte, que não acontece, por exemplo, no nosso país, mas mesmo no nosso país nós somos perseguidos por causa do Evangelho de Cristo. Pois bem, meus irmãos, mas não é somente nesse sentido do negativo, de uma firmeza, vamos dizer assim, em dizer não, mas é também do lado positivo. Olha, ao mesmo tempo, observem bem, em que eles dizem, não cederemos, não vamos adorar os teus deuses, não adoraremos a estátua de ouro, ali já vem, irmãos, já vem incluído naturalmente o quê? Que quando eles não adoram aos deuses da Babilônia, eles estão adorando o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor deles. Quando eles não se prostram diante da estátua da Babilônia, por que eles não se prostram? Por que eles não se deixam dominar pela sedução? Por que eles não cedem à perseguição? Porque eles têm um compromisso, irmãos. A firmeza dos rapazes é, principalmente, apesar de que eu comecei com o lado negativo, mas a firmeza deles é principalmente positiva. Ou seja, eles estão determinados a adorar somente a Deus. Vejam que Nabucodonosor diz aqui, meus irmãos, no versículo 28. Acompanhem comigo, quando Deus livra os rapazes, o versículo 28, o próprio Nabucodonosor, ele fala essas palavras. Ele diz assim, falou Nabucodonosor dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão, vocês estão percebendo aí? O seu Deus. Ou seja, meus irmãos, não foi meramente o lado negativo. O lado negativo não teria sentido sem o lado positivo, ou seja, eles não simplesmente foram firmes contra a sedução, firmes contra a perseguição, mas eles são firmes adoradores. A firmeza, no final das contas, a gente pode até dar esse conceito, apresentar essa natureza da firmeza. O que é a firmeza de Sadraque, Mesaque e Abednego? O que é a firmeza não somente de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas de Daniel, mas de Abraão, de todos os santos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, firmeza de Paulo. Vocês viram o que nós lemos aqui no capítulo 11, né? De 1 Coríntios, como Paulo disse, olha, eu enfrentei açoites, eu enfrentei perigos, mas por que Paulo era tão firme, meus irmãos?
porque Paulo adorava a Deus. A firmeza de Paulo, de Pedro, de João, de todos os santos, a firmeza de Sadraque, Mesaque e Abednego é especialmente definida assim. É uma firmeza em que eu só vou adorar, honrar, glorificar ao Deus verdadeiro e não a nenhum ídolo, por mais que eu seja tentado, por mais que eu seja perseguido, eu ficarei firme na adoração. É isso, irmãos. É isso que nós precisamos entender hoje à noite. Que a firmeza dos rapazes é uma firmeza em adorar unicamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas deixa eu avançar mais um pouco. Essa firmeza não é meramente de palavras. Essa firmeza não é só da boca, como a gente costuma dizer, né? Da boca para fora, mas é uma firmeza que, e se não é firmeza de fato, se não fosse assim, porque ela é uma firmeza do coração. Vamos voltar a nossa Bíblia aqui para o capítulo 1 e para o versículo 8, irmãos. E observem que Daniel já mostrou essa firmeza lá no iniciozinho, quando ele era ainda bem novinho, e ele teve a primeira grande tentação, digamos assim, que era comer das iguarias do rei. E ele firmemente propôs não comer, mas ele propôs aonde? Veja o que o texto diz no capítulo 1, no versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. É isso. Aqui está a firmeza de Daniel, lá no iniciozinho, quando ele era bem novinho ainda. Ele disse assim: não vou comer da comida do rei. Não vou beber do vinho do rei. Por que isso aqui? Porque isso era fidelidade à dieta do Antigo Testamento. Essa dieta, evidentemente, era do Antigo Testamento, não é para o nosso tempo hoje. Mas aqui o que eu quero chamar a atenção de vocês é que ele, seguindo a dieta do Antigo Testamento, ele diz assim: não vou comer esta dieta do rei. Mas ele então é firme, só que essa firmeza vem de onde, irmão? A palavra de Deus diz: do coração. Irmãos, a religião verdadeira, o cristianismo verdadeiro, sempre é o cristianismo do coração, do centro do nosso ser. Deus reina, não é meramente nas palavras, não é meramente em algumas ações ali, sabe? Mas Deus reina especialmente no coração. É ali que está o trono da nossa alma. O nosso coração existe uma espécie de batalha, irmãos, de deuses. Os ídolos, eles querem dominar o nosso coração. Mas quem deve reinar no nosso coração é Deus. E essa firmeza, portanto, é de coração. Não é alguma coisa hipócrita. Não é apenas cerimonialismo. Não são apenas palavras vazias. Não é apenas tapinhas nas costas, fazendo de bonzinho para os outros. Não é alguma coisa apenas, irmãos, de externo, mas é algo real, sincero. O verdadeiro adorador de Deus, o firme, aquela pessoa firme, nesse sentido aqui dos rapazes, é aquele que de coração ele é firme. Ele propõe no coração a sua firmeza. E isso vai se expressar nas palavras, vai se expressar nos atos, isso vai ser perceptível, isso vai dar fruto. Mas você não vê o coração, mas Deus vê o coração das pessoas. Mas é do coração que vem essa firmeza, que vem essa negativa para a sedução, que vem essa negativa para a perseguição, e vem essa adoração ao Deus verdadeiro, ou seja, do coração. Mas deixa eu avançar um pouco mais, meus irmãos, ainda em termos da natureza desta firmeza. Vejam comigo novamente o capítulo 3, o versículo 16 ao 18. Essa firmeza, além de ser, como nós temos visto, do coração, ela tem uma característica que faz um contraste aqui, irmãos, assim, impressionante, por exemplo, com as ações de Nabucodonosor e dos invejosos. Ela é mansa, ela é serena,
ela é confiante. Essa firmeza bíblica, essa firmeza espiritual, essa firmeza que é obra da graça de Deus, ela é uma firmeza, irmãos, que não é aquela ousadia, muitas vezes propalada no mundo, que é raivosa, que é violenta, que é briguenta, confusista. Muitas vezes as pessoas chamam de firmeza aquelas pessoas que são cheias de ódio, cheias de ira, e que falam movidos por ira, por ódio, e que estão dispostas a lutar por certas causas. Muitas vezes as pessoas dizem isso é firmeza. Eu falei para vocês um outro dia aqui, que eu estava assistindo documentários da Netflix sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu quero colocar o nome aqui e vou pedir quem puder assista. Vozes da Segunda Guerra Mundial. Assistam lá, meus irmãos. Eu estou lembrando agora disso porque nós poderíamos dizer, por exemplo, que uma pessoa firme nesse sentido mundano era Hitler. Cheio de ousadia. Nunca desistiu. Cheio de raiva, de ódio. As palavras dele eram raivosas o tempo todo. Nabucodonosor tinha essa firmeza. Nabucodonosor era um homem que tinha uma firmeza em impor a sua idolatria. Ele, quando os rapazes, foi denunciado que os rapazes não estavam adorando, o que o texto diz, meus irmãos? Olha o que o texto diz aqui no versículo 13. Então, Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego. Veja o que diz, meus irmãos, o texto no versículo 19, quando os rapazes negam a adoração. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Meus irmãos, Nabucodonosor também era firme. Nabucodonosor também era firme, tinha uma firmeza, mas a firmeza dele era idolátrica. A firmeza dele era ególatra, egoísta. E essa firmeza o fazia não desistir dos seus ídolos e manifestar raiva, ira contra o próximo. Não. Sadraque, Mesaque e Abednego, não é essa a firmeza deles. Isso que faz uma grande diferença entre a firmeza bíblica e a firmeza no Senhor, e a firmeza mundana, pecaminosa, idolátrica, é porque eles dizem assim, meus irmãos, no versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão. E porque ele diz isso, e porque eles creem assim em Deus, é que eles dizem o que está no versículo 16. Vamos ler o versículo 16, irmãos? Ele diz assim, no finalzinho. Não necessitamos de te responder sobre este assunto. Em outras palavras, ele está dizendo assim, não vamos nos defender. Não vamos brigar. Não vamos tentar fazer nada. Nós entregamos a nossa causa, a nossa vida, totalmente nas mãos do Senhor. E descansamos nele. E estamos em paz. Se tivermos que morrer, se formos queimados na fornalha ardente, amém. Mas estamos em paz. Mas nós não cederemos. Vocês percebem? Eles são tranquilos. Eles são mansos. São serenos. Eles falam com firmeza, mas não com raiva. Eles são corajosos, mas não grosseiros. Eles são mansos o tempo todo. Da onde vem isso, irmãos? Da fé. Eles dizem, Deus pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, amém. Deus sabe o que faz. Então, irmãos, essa firmeza não é uma firmeza que o mundo muitas vezes exalta, de comentários na internet, de pessoas que, quando veem os outros falarem alguma coisa dura, ofensiva, difamadora contra o próximo, dizem, é isso mesmo. Não tem nada a ver com isso. A firmeza deles é uma firmeza no Senhor, confiante, serena,
não é turbulenta, não é raivosa, não é briguenta, não é daquele que se autodefende e que, portanto, está disposto a fazer loucuras, como Nabucodonosor fez loucuras, mandou aquecer 7 vezes a fornalha, colocou os homens mais poderosos para jogar os rapazes, e aqueles homens morreram lá no fogo, tudo loucura. Não é imprudente, não busca a morte, não corre atrás da morte. Se tiver que morrer, por causa do Senhor, amém, mas não corre atrás da morte. É prudente, é mansa, é tranquila, é confiante, é amável. É como o Senhor Jesus. Irmãos, aqui está uma definição sobre esta firmeza. É negativa, não adorar ídolos, não ceder à sedução, não ceder à tentação. É positiva, é adorar firmemente somente a Deus. É de coração e é mansa, serena e confiante. Agora deixa eu ir para o meu segundo ponto. De onde vem essa firmeza? De onde ela se origina? Onde ela nasce? Aí eu quero chamar a atenção dos meus irmãos em 2 aspectos aqui. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para a vida desses rapazes, nós observamos que eles têm uma caminhada com Deus. Eles caminham com Deus. Observe, irmãos, o capítulo 1, versículo 1. No capítulo 1, versículo 1, às vezes nós podemos até assim não observar, mas há um detalhe aqui muito interessante. No versículo 1 diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Nós temos aqui o rei de Judá, Jeoiaquim, nós temos Jerusalém. Tudo isso é muito significativo. Tudo isso aponta para a aliança de Deus com Abraão, com Isaac e Jacó. Aponta para a aliança do Sinai com Moisés. Aponta para a aliança com Davi, que tem tudo a ver com Jerusalém. Esse povo aqui é o povo de Deus, irmãos. É o povo da aliança. Então, essa firmeza, em primeiro lugar, ela vem da natureza desse povo. Esse povo não é qualquer povo. Esse povo é o povo que Deus escolheu. Que Deus tem uma relação com eles em aliança. Isso nos leva, então, a observar, irmãos, o que está exatamente no versículo 8. Vamos ler o versículo 8, que eu já li com vocês, agora eu quero chamar a atenção para esse aspecto. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Esse Daniel fazia parte desse povo da aliança. Deus tinha se revelado a esse rapaz na aliança, nos antigos, nos profetas anteriores. Esse rapaz conhecia a Deus. Esse rapaz conhecia a Deus e a sua vontade, os seus mandamentos. Por exemplo, a dieta, o alimento que ele deveria comer. Esse rapaz, então, temia a Deus. Deus se revelou a ele e ele temia a Deus. E ele, então, amava esse Deus e obedecia a esse Deus. Vamos observar ainda, irmãos, lá no capítulo 2, já no versículo 17, que quando mesmo Daniel, ele está ameaçado, juntamente com os sábios, de morte pelo rei Nabucodonosor, porque ninguém tinha conseguido interpretar o sonho, você lembra da história do capítulo 2. Daniel, então, faz assim. Então, Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel: seja bendito o nome do Deus eterno, de eternidade em eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E observem que tanto lá no caso da dieta, envolveu Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aqui no caso da oração, ele vai buscar a ajuda de Sadraque, Mesaque e Abidnego, para que eles orem com ele.
Então esses 4 rapazes, eles tinham algo em comum, eles eram o povo da aliança, faziam parte do povo da aliança, eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam o que os profetas antigos tinham ensinado, e eles tinham respondido a isso, irmãos, buscando a esse Deus, se aproximando deles. Primeiro, Deus se aproximou deles, havia uma relação de amor. É isso muitas vezes que as pessoas esquecem, que cristianismo não é meramente regras morais, não é simplesmente rituais. Cristianismo, meus irmãos, significa que Deus se revelou a mim, no seu Filho Jesus, na aliança, na nova aliança, porque todas estas alianças antigas, elas apontavam para a nova aliança, e na nova aliança nós temos o que, irmãos? O Emanuel, o Deus conosco, o Deus que veio se revelar, que veio se fazer conhecido. Meus irmãos queridos, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel conheciam Deus. E eles andavam com Deus. Eles obedeciam a Deus por amor. Eles ouviam a palavra de Deus pelos antigos profetas. Eles oravam a Deus nas suas necessidades. Eles tinham comunhão com Deus, convivência com Deus, andavam com Deus. Daí que vem a firmeza. Daí que vem o amor, porque a firmeza, ela vem do amor. Ela vem do conhecimento de Deus. E quem conhece a Deus não pode, deixa eu colocar uma coisa para vocês aqui, não pode deixar de amá-lo. E é muito interessante, irmãos, que esse Deus anda com eles na fornalha. Vamos olhar aqui, capítulo 3 agora, versículo 24 e 25, que diz assim: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou, dizendo aos seus conselheiros: Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu, dizendo então o rei, Eu, porém, vejo 4 homens soltos. Não vejo 3, eu vejo 4. E olha, eles estão passeando dentro do fogo. E o 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. É diferente deles, é diferente de todos os homens. Esse é o próprio Jesus, pré-encarnado, Essas aparições, nós não precisamos duvidar disso, viu, irmãos? Essas aparições no Antigo Testamento, quando, por exemplo, Abraão estava ali sentadinho na sua tenda e de repente ele viu o Senhor e os anjos. Cristo estava ali. Cristo está aqui. Cristo está do lado de Sadraque, Mesaque e Abednego, passeando com eles no meio do fogo. Deus amava aqueles rapazes. Deus se revelava àqueles rapazes. Aqueles rapazes amavam a Deus. Conheciam a Deus e andavam com Deus. E Deus andava com eles. E até na fornalha eles passearam juntos. Até na fornalha Deus esteve com eles. Porque é isso, irmãos. De onde vem a firmeza? A firmeza vem do amor. A firmeza vem do amor. Aliás, isso é uma coisa até que não é tão incomum assim, até nas coisas da vida, Quando é que você é muito firme em buscar uma coisa? Você ama. Quando você ama alguma coisa, você não tem preguiça, você não tem desculpas, você não apresenta desculpas para não buscar. Você diz assim: mas eu vou buscar isso porque eu amo. Irmãos, o amor que vem da comunhão. Mas isso não vem, já que é da aliança, já que é algo da qual que provém da revelação desse Deus, vem da graça. E aqui eu quero voltar para o capítulo 1, versículo 9, porque observem que no capítulo 1, versículo 9, a Escritura ela vai dizer assim: quando aqueles rapazes eles estão decididos a não comer das iguarias do rei, o versículo 9 diz:
Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Deus estava com Daniel. Olha o que diz agora no versículo 17. E quanto a estes jovens, a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel, Deus, deu entendimento a toda a visão e sonhos. E no capítulo 2, versículo 19, irmãos, o que é que diz o texto? Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e então Daniel louvou o Deus do céu. Quem foi que revelou? Quem é que fazia Daniel ter sabedoria? Deus. E veja o que Daniel diz no versículo 20. Seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Sabedoria e o poder. E lá no capítulo 3, de novo, no versículo 25, Deus andou com eles. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Se fosse só eles 3, eles tinham sido consumidos. Mas porque Deus estava com eles na fornalha, eles saíram de lá sem cheiro de fogo. Lembra? Não tinha nem cheiro. Porque Deus estava lá, impedindo o fogo de queimá-los. O que isso mostra, meus irmãos? Que a firmeza de Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel vinha de Deus. Irmãos, deixa eu lhes falar uma coisa nesta noite. É um milagre quando um homem não se deixa levar pela sedução. Quando um homem e uma mulher não se deixa levar pelos ídolos da sedução, é um milagre de Deus, é a graça de Deus. É um milagre quando os homens estão dispostos a ir para a fornalha ardente por causa do amor deles a Deus. É um milagre, é graça de Deus. Porque nós, pela nossa natureza, nós não somos firmes, irmãos. Nós somos fracos. Nós, pela nossa natureza pecaminosa, nós cedemos à sedução rapidinho. Nós, pela nossa natureza pecaminosa, nós trememos de medo da menor ameaçazinha que alguém nos faz. Aí nós dizemos, não te preocupa, eu não vou fazer isso. Eu vou me dobrar diante do ídolo. Nós, pela nossa natureza, logo cedemos. Logo nos dobramos diante das estátuas de Nabucodonosor. Nós, pela nossa natureza, somos a multidão, que logo se prostrou. A multidão inteira se prostrou. Nós somos assim. Então, você talvez diga assim, pastor, eu fico olhando para isso, eu me sinto tão fraco. Deixa eu falar para você, você é fraco mesmo. Mas você tem que olhar para Cristo. Porque é de Cristo que vem a graça. E é Cristo que vai te fazer forte. A nossa força vem do Senhor. É graça, irmãos. Mas eu quero encerrar o meu último ponto falando do efeito que a firmeza produziu nos rapazes e nos que estavam em volta. O primeiro efeito está na nossa comparação entre a primeira manifestação da firmeza dos rapazes com a manifestação da firmeza do capítulo 3. Eu convido vocês de novo a olharem comigo o capítulo 1, mesmo versículo de novo, o versículo 8. No versículo 8, a Escritura, ela nos diz que Daniel propôs no seu coração o quê? Não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Irmãos, é difícil, né? É difícil resistirmos às iguarias do rei. Deviam ser comidas deliciosas. A comida era deliciosa. O vinho era do melhor. Mas eles dizem, não. É difícil, né?
Mas aqui para nós, o que é mais difícil? Deixar de comer uma comida gostosa ou ir para a fornalha? O que é mais difícil? É óbvio que muito mais difícil. É uma prova incomparavelmente, vamos dizer assim, né, maior ir para a fornalha do que deixar de comer alguma coisa de gostosa. Acho que vocês concordam comigo que era muito mais fácil para Daniel, para Sadraque, Mesaque e Abednego deixar de comer essas delícias do que existir na adoração até a fornalha de fogo. Mas o que isso mostra, irmãos? Que uma firmeza para algo menor nos conduz, ou podemos dizer assim, produz uma firmeza para algo maior. O que a Bíblia mostra? A Bíblia mostra que a vida cristã é crescimento. A Bíblia fala sempre de crescimento. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nós somos como um vaso nas mãos do oleiro. O Senhor Jesus Cristo é a videira verdadeira. E o Pai limpa os frutos, os galhos que já dão frutos, para quê? Para que eles deem mais fruto. A Bíblia está cheia de crescimento, de exemplos de crescimento. E a vida cristã é crescimento. Então a firmeza também cresce, irmãos. A firmeza também cresce. O que eu quero dizer para vocês? É que quando os rapazes decidiram não comer da dieta do rei, eles estavam ali mostrando firmeza em algo menor. Era uma prova de Deus, era um momento que Deus estava ali preparando os rapazes para algo muito maior. Mas a firmeza que, vamos dizer assim, menorzinha, os capacitou para a firmeza maior. Porque a vida cristã é assim. Então, se eu quero glorificar a Deus, eu tenho que ser firme já agora, nas pequenas coisas. Nas pequeninas coisas. A pergunta que o texto nos faz aqui é: você é fiel, você é firme nas pequeninas coisas? Você quer crescer? Você quer se desenvolver? A firmeza, ela não é assim, rapidamente, que ela se desenvolve. Nós não temos um cristão assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, rapidamente, né? Demora. É um desenvolvimento, mas nós temos que começar já. Já agora, devemos ser firmes no que está em nossa volta. Deixar de fazer aquilo que você sabe que Deus não está se agradando. Fazer aquilo que você sabe que Deus ordena que você faça. Seja firme nessas pequenas coisas. E cresça em firmeza pela graça de Deus. A firmeza, ela produz firmeza maior. Em segundo lugar, meus irmãos, a firmeza, ela produz testemunho cristão. Vamos olhar de novo para o capítulo 3, para o versículo 28, e vamos observar que Nabucodonosor ficou impressionado, meus irmãos. Ele ficou impressionado com o milagre, é verdade, mas ele ficou impressionado também com a firmeza. Ele mesmo diz aqui: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Olha o que ele diz: pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Esse homem está dizendo: eu estou impressionado com o amor deles a Deus, com a fidelidade deles a Deus, com a firmeza deles em adorar somente a Deus, em me desafiar, como é que ele coloca aqui na linguagem aqui, em violar a minha palavra, preferindo morrer do que adorar um ídolo, que não um Deus qualquer, senão o Deus deles. Eu estou impressionado com isso. Irmãos, a firmeza do cristão, que é toda essa firmeza que eu lhes falei hoje, vai impressionar o não cristão. Eu falei para vocês já nas mensagens anteriores, quando eu
fiz a exposição aqui, especialmente desse texto. Você sabe por que hoje as pessoas não dão valor para os evangélicos? Que estão lotando os templos? Sabe por que zombam deles? Sabe por que os chamam de hipócritas? Porque eles são tão idólatras quanto os que estão fora da igreja. Porque eles estão servindo o poder, porque estão servindo o dinheiro, porque eles estão se vendendo, porque eles têm a boca, facilmente eles têm na boca o nome de Cristo, mas as suas vidas desonram a Cristo. As pessoas não respeitam, as pessoas não dão valor para esse cristianismo. Isso apazigua a consciência delas. Isso faz elas dizerem assim: esse tal de cristianismo aí não deve ser verdade, porque veja os que professam o cristianismo são tão fracos como nós, até piores. E é isso exatamente que tem acontecido muitas vezes. Pessoas fora da igreja têm um procedimento, em algum sentido, até melhor dos que estão professando o cristianismo. Às vezes falam com mais sinceridade. Às vezes não se vendem porque os ditos cristãos estão se vendendo. Irmãos, isso é um péssimo testemunho do cristianismo. Isso envergonha o nome de cristão. E é por isso que a igreja é tão irrelevante no nosso país. É por isso que milhões de brasileiros não têm nenhum respeito pela igreja dita evangélica, porque na igreja dita evangélica o que existe é idolatria. Rapidamente se prostram diante da sedução, rapidamente são seduzidos, rapidamente se temem qualquer ameaça. Rapidamente servem as estátuas da Babilônia. Por isso não há poder no seu testemunho, na sua vida. Mas você quer ser uma testemunha de Jesus? Seja firme, meu irmão. Seja firme, minha irmã. Porque isso vai fazer as pessoas dizerem: cristianismo é poderoso. É algo que eu nunca vi. Essas pessoas amam a Deus. Essas pessoas são honestas. Essas pessoas não se vendem por dinheiro. Essas pessoas são sinceras. Essas pessoas não são hipócritas. Essas pessoas não mentem para nós. Essas pessoas não se vendem a poder político ou poder, seja de que classe for. Essas pessoas, elas adoram somente a Deus. Elas honram somente a Deus. É isso que vai fazer os homens olharem e dizerem assim: eles confiaram no Senhor. Eles violaram todas as ordenanças dos que ameaçavam e preferiram entregar os seus corpos para não servirem e adorarem outro Deus senão o seu Deus. E por último, meus irmãos, a firmeza, portanto, por causa exatamente destas verdades, ela glorifica a Deus. Vocês veem que Nabucodonosor diz, no versículo 28, bendito seja o Deus. Ele não diz o meu Deus, mas ainda assim, ele diz o Deus deles, mas ainda assim ele bendiz a Deus. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. O rei glorifica a Deus dos rapazes, ao Deus dos rapazes. Irmãos, o final de toda firmeza é a glória de Deus. Você lembra que Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 5, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você lembra que Jesus diz no capítulo 15 do Evangelho de João, quando ele fala da videira verdadeira: nisto o Pai é glorificado, quando vocês dão fruto, quando vocês mostram amor a Deus, vocês mostram paz, coragem serena, confiança, alegria no Senhor, fidelidade, santidade, piedade, amor a Deus, amor ao próximo, uma vida santa, piedosa. Ah, meus irmãos, Jesus disse que isso é ser o sal da terra, a luz do mundo. É isso que glorifica a Deus, é essa a igreja de Cristo Jesus. É claro, irmãos, a igreja não é perfeita, mas a igreja está sendo aperfeiçoada. E quanto mais ela é firme, mais
ela glorifica o Senhor. Eu quero encerrar com um conselho, meu querido irmão. E o conselho é bem simples, é bem direto. Vamos ser firmes, meus irmãos, no Senhor? Vamos ser firmes. Onde você não está sendo firme, arrependa-se hoje à noite. Comece pelas pequenas coisas. Comece pela dieta. Não me entendo mal. Não estou dizendo para você voltar à dieta do Antigo Testamento. Eu estou ilustrando. Eu estou dizendo que você deve começar com as pequenas coisas. Por exemplo, você é firme na oração diária? Você é firme na leitura bíblica diária? Você é firme em lutar contra algum pecado alguma coisa que talvez você ache pequena, que você está cometendo todos os dias, alguma coisa que está te fazendo mal? Você é firme contra isso? Comece nas coisas básicas. Comece nas coisas, vamos dizer assim, mais essenciais. Comece nas coisas, também podemos dizer, menores, pequenas. Progrida. Mas não faça isso confiando na sua força. Olhe para Cristo. Porque é dele que vem a nossa firmeza. A força não é de nós, não está em nós, a força está nele. Se aproxime de Jesus, meu querido irmão. Todos os dias abra a sua Bíblia e diga: ó Senhor Jesus, revele-se a mim. A sua glória, a sua pessoa, a sua beleza, a sua excelência. Eu quero ficar extasiado com o seu amor. Eu quero ver a sua glória expressa nos seus atributos. Leia a Bíblia, medite, ore, guarde o dia do Senhor. Se aproxime das Escrituras. Faça o que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel faziam. Eles andavam com Deus. Se aproxime desse Deus. Perceba a sua beleza, a sua glória, o seu amor por você, especialmente na cruz do Calvário, morrendo por você na cruz. E olha, você não vai amar mais nada a mais do que Ele. Você vai adorá-lo, você vai estar disposto, se for preciso, até morrer por Ele. Porque Ele é digno da nossa vida, da nossa morte. Não há nada, nem na vida, nem na morte, não há nada, irmãos, que seja mais glorioso, mais valioso, mais digno de nosso amor, de nossa alegria do que o Senhor. Vá a Cristo, seja firme. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos? Vamos pedir que Ele nos abençoe exatamente nessa firmeza. Ó Senhor, muito obrigado, porque nós podemos hoje à noite meditar na firmeza de Sadraque, Mesaque e Abednego, na firmeza de Daniel. Que exemplos maravilhosos o Senhor põe aqui para nós. E nós queremos pedir pelo Espírito Santo, nós que somos, como eles também eram por natureza, nós que somos tão fracos, tão medíocres, tão pequeninos, ó Senhor, nos ajude. Senhor, opera em nós a graça de, em primeiro lugar, nós olharmos para Ti, e nós olharmos para Cristo, esperarmos nele aquilo que Ele já ganhou para nós quando morreu, quando foi sepultado, quando ressuscitou, a vitória sobre o pecado. O Espírito Santo que Ele já nos deu, que é o poder de Deus em nós, que é a graça de Deus em nós, que é o Emanuel habitando conosco, que é o Deus presente, Senhor, e que nessa fé nós possamos vencer as nossas fraquezas, a nossa indolência, a nossa preguiça, a nossa indefinição e sermos firmes em adorar unicamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E assim, Senhor, glorificar ao Seu nome santíssimo. Em Jesus Cristo nós pedimos isso. Abençoa a mim e aos meus irmãos hoje à noite e aqueles que vierem ouvir esta mensagem depois, em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém e amém.